falar um pouquinho sobre autoestima, né? Que tem muita Sim, relação com a alimentação. Quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, porque tudo é motivo para comer. Quando está feliz, quando está triste, quando está alegre, quando é enterro, tudo a gente relaciona ao alimento, porque a gente está acostumado a isso desde a nossa infância, desde que a gente é bebê. Chora, a mãe dá o peito. Chora, a mãe dá a mamadeira, né? Então, assim, o tá. cérebro, né? Você como psicanalista, o cérebro, ele já acostumou a saber qual a rota mais fácil para sair da tristeza, da ansiedade, da depressão. É o quê? É o que vai te fazer liberar serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, e vai fazer com que Sim. esse cortisol que está elevado no teu sangue diminua. E aí você come porque você vai se sentir muito melhor, né? E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês. Vocês podem fazer perguntas, tá, gente? A gente não pode ficar dependendo dos outros para a gente ser aceito. A gente não pode olhar à nossa volta e esperar a aprovação dos outros para que a gente consiga aquilo que a gente deseja. Porque assim, quando Davi, né, ele chegou lá e viu Golias fazendo aquilo tudo, o Saul acreditou nele? Não. O povo acreditava nele? Não. Os irmãos acreditavam nele que ele ia lá e ia matar os gigantes? Não. Ninguém Menos acreditava ainda, né? nele. Quem era a única pessoa que acreditava nele? Ele e Deus. É E mesmo. a gente não precisa de mais. A gente tem que mudar um pouco a nossa mente para saber que é, a gente não precisa da aprovação dos outros para a gente fazer um milagre na nossa própria vida. Porque se a gente não lutar por nós, quem vai lutar? Se a gente não se respeitar e amar, quem vai fazer isso por nós? Então, assim, Tá. ele saiu um pouco do olhar para si, né? E foi olhar a situação. Ele não ficou pensando em si. E se ele me matar? Ele é muito maior do que eu. Eu sou um menino. Eu sou um menino, acho que tinha 17 anos. É, ele tem 4 metros, sei lá quanto que ele tinha, acho que tinha 4 metros. Eu vou botar a espada, tá bom, Saul, então me dá tua espada, me dá tua armadura, a armadura do outro. A gente não luta com a armadura do outro, a gente não luta com a espada do outro. A gente luta com o que a gente tem. Moisés lutou com o que ele tinha, era um cajado, então vai com o cajado. O que que você tem? Vai com o que você tem. E vai com fé que Deus vai abrir. Deus vai abrir o mar, mas para você, para ele poder abrir o mar, você precisa pisar nele primeiro. E foi isso que Davi fez. Ele foi lá com o que ele tinha. Foram pedrinhas do rio. Então, e o que, que aconteceu? Ninguém acreditava nele, mas ele derrotou o gigante. Os irmãos não acreditavam nele, mas ele derrotou o gigante. Quem que derrotou quem? Então, assim, para a gente ter a gente melhorar a nossa autoestima, a gente primeiro precisa saber que a gente tem um que é muito maior do que todos conosco, e que se a gente mudar a nossa mente, a gente pode chegar no objetivo que a gente quer. E Deus quer, Deus fez a gente para a gente ter vida em abundância. Não foi para ter vida mesquinha, medíocre, da média. Foi, Sim. foi porque ele quer realizar sonhos na minha e na sua vida. E para isso, ele precisa que a gente coloque a nossa fé nele, que a gente acredite nele para ele realizar as suas obras. Aí o que, que acontece quando a gente tem uma autoestima baixa, quando a gente não está bem? A gente vai descontar no alimento. A gente fala, ah, já tô assim mesmo, já tá toda uma droga, eu não vou conseguir, eu já fiz 50 mil dietas, não tem jeito. Tua autoestima tá lá embaixo. Mas o que você precisa saber é que você tem uma pessoa, um Deus que é todo poderoso e pode fazer tudo por você. Mas não tem ninguém que possa dar o primeiro passo a não ser você mesma. Você precisa muitas vezes pisar no mar para ele abrir. Você precisa acreditar que Deus está com você, que você tem condições de chegar ao teu objetivo, de melhorar essa autoestima, de ser uma mulher assim, vitoriosa, sabe? Então a gente
a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente anda dizendo a nosso próprio respeito. Porque se você disser, meu casamento é uma porcaria, não vai melhorar, o meu filho não tem jeito, eu tenho compulsão alimentar, eu fico toda hora comendo, não tem condições. Se você ficar acreditando nisso, realmente não vai ter condição, sabe? A gente não pode estar com a mente tão atrofiada assim, achando que a gente não vai conseguir. Porque a Mariana pode falar isso muito melhor do que eu, que a autoestima, ela se desenvolve na infância através da tua relação com teus pais, no meio que você vive. Mas se você não teve isso, não significa que você precisa estar entregue isso até o fim da tua vida. Você realmente vai baixar a cabeça e falar, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou continuar assim. Não. Porque Deus veio para transformar vidas. E isso vai depender de como que a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, sabe? E ele pode mudar a relação que você tem com o alimento, sim. Ele pode melhorar a tua compulsividade, tua ansiedade, que você desconta no alimento. Então, assim, a primeira dica que eu dou é o seguinte, a sua fome é realmente emocional ou é fisiológica? A primeira pergunta que você tem que fazer quando você está com vontade de comer algo. Não sei, Raquel, não sei dizer se é fisiológica ou se é emocional. Então, primeiro, beba água. Porque lá no cérebro, a fonte onde dá a sensação de fome, de sede, é muito pertinho, pode confundir. Então, a primeira orientação que eu dou é beba água. Beba, assim, 400 ml de água. Espera meia hora. Não passou a fome? Então pode ser fisiológico. Aí você vai fazer a segunda pergunta. É meu emocional? Eu estou bem? Eu estou ansiosa? Eu estou irritada? Eu estou estressada? Eu estou com um problema para resolver? E aí você quer descontar aonde? Quer descontar na comida. Por quê? Porque o teu cérebro, ele aprendeu desde a sua infância, quando você amamentava, que era só chorar quando você estava triste, que você recebia uma sensação de bem-estar e de prazer, que era o leite, que era a amamentação. E aí ele diz assim para você, olha, vai lá, Mariana, e come bastante carboidrato, come bastante gordura, porque assim você vai conseguir abaixar teu nível de cortisol liberando serotonina. Ele já sabe qual é o caminho mais rápido, sair da dor e pro prazer, sair da dor e pro prazer. Ele já sabe qual é o caminho. E aí ele quer te levar a isso, mas o que você tem que fazer é pensar o seguinte, esse caminho que tem para a liberação da minha serotonina, será que existe outro caminho também? A Mariana sabe explicar melhor que eu. Claro que existe. Você pode fazer coisas que você ame, que libere serotonina. Você pode ligar para sua mãe, conversar com ela. Você pode ligar para tua sogra, conversar se essa for questão. Você pode estar conversando com teus filhos. Você pode sair, caminhar. Você pode ler um livro, ver um filme. Outras coisas que vão baixar a tua serotonina. Agora, a primeira pergunta é, eu identifico o que está me levando a ter compulsividade, a ter ansiedade? Então, assim, a pessoa quando tem baixa autoestima, ela sempre tenta compensar com algo. E o alimento, ele não escapa. O alimento é uma forma da gente estar compensando, mas isso passa. A sensação deliciosa de algo na minha boca são de 3 segundos, 4 segundos. Depois disso, depois que passa da nossa língua e vai para o nosso esôfago, a gente não tem mais a sensação. Então, por que eu preciso comer algo tão rápido? Por que eu não posso comer algo bem devagar e fazer com minhas papilas gustativas, né, que estão na língua, que percebem os sabores? Eles sintam aquilo de uma maneira mais tranquila. Por que então, vou mais fundo, por que então não substituir algo doce, que geralmente é carboidrato e gordura, tá, gente? Por isso que vai para pizza, por isso que vai para fritura, por isso que vai, né? Essas coisas que têm muito sabor. Então, assim, tá sempre atrelado, né? Muito carboidrato, muita gordura. Então, assim, em vez de você ir para isso por um doce, que as mulheres amam doce, né? É difícil a gente encontrar uma mulher que não gosta de doce. Então, assim, por exemplo, quando eu tô com vontade de comer um doce, uma coisa que eu faço que me dá muito prazer, parece que estou comendo chocolate, sinceramente, eu faço assim, eu pego 3 castanhas do Pará e umas 6 ou 8 passas, porque dá o docinho com a castanha. Gente, experimentem. Mas você não precisa misturar os dois.
Você dá uma mordida na castanha e bota passazinhos. Mas não precisa botar as três castanhas do Pará na boca de uma vez só, com todas as passas. Porque o prazer vai ser enquanto aquilo está lá passando nas papilas, você está percebendo esse alimento. Então, a gente precisa, primeiro, fazer um mindfulness. O que é isso? Prestar atenção no que você está fazendo, prestar atenção no que você está comendo, como que você está comendo aquilo dali. Você já reparou? Eu estou falando muito rápido, né, gente? Que eu vim da rua acelerada e tô acelerada aqui. Até por causa da Não, hora, tá né? ótimo. Tá. Então, assim, você já percebeu que se você comer um pote, se você estiver em frente à televisão, você é capaz de comer uma bacia de pipoca. Mas se você pegar essa mesma bacia, nesse mesmo momento, com essa mesma fome, se você sentar em frente a uma mesa virada para a parede, você não vai comer nem metade desse pote. Olha, interessante, Porque a né? distração te faz comer muito mais. Então, você está prestando atenção no que você está falando é um grande passo. É muito importante. Uhum. Uma outra coisa que eu sempre ensino para as minhas pacientes, né? É engane o seu cérebro. Engane o seu cérebro. Como? Se você tiver com muita. Um exemplo que você vai entender. Se você tiver com muita fome, tiver desesperado, sabe que dia que você está assim? Vontade de comer um boi. Aí você bota o teu pratinho ali na tua frente, você bota a primeira garfada na boca, a primeira garfada sempre é a melhor de todas, gente. A sensação que Né? dá de liberação de serotonina é muito grande. Tanto é que na 10ª garfada não é tão gostosa quanto a primeira garfada. Isso que eu falo para as pessoas, preste atenção no que você está comendo. E aí você começa, bota a primeira garfada, a segunda, na terceira toca o telefone, é uma pessoa que você gosta muito, com um problema seríssimo. Você para de comer e vai atender esta pessoa. Aí você conversa com ela meia hora. Quando você volta para comer, você ainda está com a mesma fome? Passou. Ah, já muda, né? Gente, passou. Por quê? Porque a gente tem dentro da cabeça da gente, a gente tem o nosso tempo de saciedade, para vocês entenderem. Vamos dizer que isso aqui é o ponteiro do relógio. Daqui aqui são 15 minutos, daqui aqui são 20. O meu tempo de saciedade é o tempo que o meu corpo fala assim, ou chega, não precisa mais comer. Então tem gente que tem 15 minutos de saciedade, tem gente que tem 20. Por que você come salada primeiro? Por que você deve comer salada primeiro? Porque é hipocalórica, tem pouca caloria, então você vai começar a comer e a tua primeira garfada, o teu tempo de saciedade já começa a andar, vamos dizer assim para você entender. Aí ele começa, e você está comendo coisas bem hipocalóricas. Quando chegar aqui, você vai comer só um pouquinho do que é hipercalórico. Aí vem o arroz, o feijão, os legumes com alto índice glicêmico. Aí você vai comer outras coisas. Então, se você está muito desesperada, por quê? Porque depois, quando chegar aqui, você nem está com fome. Então, por exemplo, tem pacientes minhas que eu faço um detox, né, de 5 dias. E aí passa por Uhum. uma transformação até mental. E aí, quando elas estão lá comendo uma coisa, elas estão comendo muito menos do que elas estão acostumadas. Ela fala, Raquel, eu não estou aguentando comer esse sanduíche que você falou. E olha que o sanduíche não Olha, é grande. Ela fala, eu não estou conseguindo comer. Eu falei, tudo bem, não precisa. Se você não quer comer todo, pode comer menos. Então, assim, por quê? Porque passa por uma transformação. Nossa mente é mente de gordo. Desde que a gente é pequenininho, porque a gente foi, desde pequenininho, acostumado assim. Sabe aquela pessoa que, enquanto tá com aquele pudim na geladeira, a pessoa não consegue parar de pensar nele. fica ali, né? Enquanto ele Verdade. não tiver saído da tua geladeira, você fica só pensando nisso. Sabe por quê? Porque quando você era pequena, associavam assim: come tudo, não deixa pra... come tudo. Ah, menina bonita, olha, minha filha, como você é bonita, você comeu tudo. E aí você foi acostumando que para você ser aceita, bonita, para você ser amada, você teve que comer tudo. Então, quando aquilo ali ainda fica na tua geladeira, você nem associa uma coisa com a outra. Eu tenho que comer tudo. É muita coisa, Mariana, tá atrelada, né?
a nossa infância, muito das nossas, da nossa alimentação, da nossa rotina, dos nossos gostos, está relacionado à alimentação. Então, eu tive uma paciente que ela sempre foi muito obesa, desde nova, assim, desde uns 7 anos. Aí, por que 7 anos? Você sabe que ela passou por uma cirurgia muito difícil. E aí, lá no hospital, o pai dela levava sempre frango frito, batata frita e um doce no final. Todos os dias ele levava isso para ela enquanto ela ficou internada. E ela associava esse ato dele como um ato de amor e de carinho. Toda vez que ela estava angustiada, isso depois a gente conversando, foi descobrindo, né? A psicanálise é fantástica. Toda vez que, que ela ficava angustiada, estressada, ansiosa, ela tinha vontade de comer frango frito. Ela tinha vontade de comer o tal do docinho lá, eu não me lembro o que que era, se era chocolate, eu não me lembro. E a batata frita. Porque ela Ela queria fez a ter ligação. a ligação do carinho do pai, do bem-estar, de ser amada com aquele alimento. Então, assim, quando a gente tem uma autoestima baixa, isso está muito relacionado à nossa infância, né? E se você já era uma criança que já era assim mais na sua, ou mais tristinha, ou passar por problemas, o que que a tua, aí você tem que pensar, o que que seus pais faziam, o responsável por você, para te deixar melhor? O que que ele dava como recompensa? Né? Por exemplo, chegava e falava assim: Olha, minha filha, eu trouxe uma caixa de bombom para você, com todo o carinho do mundo. Ou teus pais chegavam e falavam assim: Olha, eu trouxe a fruta que você mais gosta. Aí ela botava lá a fruta do conde, ou uma melancia, uma manga. Então, assim, você sem querer, você relaciona o seu estado emocional com a alimentação. E você desconta na alimentação a sua frustração. E é o que eu falei do caso, né, de Davi e Golias. Nós podemos, por conta da história de cada um, a gente pode até não ter sido amado, a gente pode até não ter tido pai, mãe presente, ou aconteceu alguma outra coisa ruim. Mas a gente precisa ter em mente que Deus fala que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei de ti. Ele te ama tanto que ele largou tudo, o céu todo, e veio aqui em carne e osso, para nos dar a oportunidade de termos um contato pessoal com ele, de podermos ter a vida eterna. Então, assim, não pense primeiro que você está sozinho, você não está sozinho na sua luta. Deus sabe cada lágrima que você derrama. Conta todos os fios do seu cabelo que caem. E ele fala: se eu cuido, gente, se eu cuido dos passarinhos que não têm onde repousar, botar a cabeça, como eu não cuidaria de ti? Se vocês que são maus, não dá pedra quando seu filho pede peixe, alguma coisa assim, quanto mais eu. Então, assim, se você tem filho, pergunte-se: você ama seu filho? Se você for uma pessoa normal, você vai dizer: sim, amo demais, coisa mais especial da minha vida. E você sabia que Deus ama seu filho mais do que você? Então agora puxa isso para você. Você sabia que Deus ama você mais do que sua mãe e seu pai juntos? Então a primeira coisa que a gente tem que ver: você não está sozinha. Deus está com você. Ele manda anjos para ficar com você. E ele quer que você pise no mar. Quando o povo saiu do Egito e chegou em frente ao Mar Vermelho, Moisés parou e foi falar com Deus. E Deus falou assim: por que parou? Por que parou? Aí eu pergunto para você que está ouvindo a gente: por que você parou? Por que você parou de acreditar em você? Por que você parou de tentar, de continuar tentando?
Porque você parou de se amar. Porque, meu anjo, se você não se ama, as pessoas não vão conseguir te amar. Porque elas vão dar valor a você aquilo que você se dá de valor. Se você é uma pessoa que você não se ama, que você não se gosta, como que você vai fazer o outro gostar de você? Então, você precisa pensar assim: primeiro, eu não estou sozinha, Deus está comigo, Ele quer que eu tenha vida e vida em abundância. Vou deixar Deus fazer o trabalho dele na minha vida, eu só vou acreditar. E tem passagens na Bíblia que diz para a gente aprender a ser grato. A gratidão faz parte do nosso desenvolvimento. É olhar, em vez de olhar um lado ruim, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, em vez da gente olhar o lado ruim, eu vou olhar o lado bom. Porque a vida não são só coisas boas, todos passam por aflições, todos. Se não passou, vai passar. E o momento da aflição, como que eu vou passar aquela aflição? É como eu vejo hoje, como eu estou com Deus no momento bom. Porque no momento bom, eu estou me fortalecendo nele. Porque na hora que vier o momento ruim, eu sou forte, mas não porque eu tenho força, porque a força vem de Deus, né? Exatamente. Isso. Então, assim, a gente precisa saber que você, querida, querido, você é muito amado por Deus. Você é muito precioso e muito especial. Você não está sozinha, nunca teve, nunca estará, porque Ele falou que estaria com você até a consumação do século. Quando você quiser pisar na jaca, igual o pessoal fala, quando você quiser fazer o que é errado porque você não está se amando, você tem que parar e pensar: por que eu estou fazendo isso comigo? Ah, vou só abrir um parênteses aqui para terminar em relação à gratidão que Deus fala. Seria bom você anotar todos os dias como um deverzinho de casa para te ajudar a anotar o que você é grato. Na Bíblia, Deus fala para a gente fazer isso 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas se você começar já com um horáriozinho só do dia e depois for estendendo a mais, você vai começar a ver a vida com outros olhos. Você vai começar a ver os presentes que Deus te dá e que a gente às vezes não enxerga, porque a gente está muito centrado na gente. Quando a gente está passando por um momento muito difícil e a gente tira a atenção da gente para o outro, isso começa com um processo de cura, porque o outro também sofre. Então, assim, vão sempre existir na vida pessoas melhores e piores do que a gente, situações melhores ou piores. E se eu ajudo as pessoas que estão em situações piores, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir útil. E aí está a verdadeira felicidade. A felicidade não é obter coisas. A felicidade é quando você consegue ajudar outras pessoas, outros seres humanos. Porque Deus fala: quando você fizesse um desses meus pequeninos, você estaria fazendo a mim. E essa paz que excede o entendimento vai tomar conta do teu coração. E a gente precisa deixar de olhar um pouco para nós e olhar à nossa volta. E sermos gratos com os presentes que Deus nos dá. Sabe, essa semana eu estava lendo uma coisa muito interessante, Mariana, dizendo, eu até botei nos meus stories, não sei se foi nos stories ou no feed lá do Instagram, e eu coloquei assim, isso foi de um livro, né, que eu li, e ele disse assim: sabe por que às vezes a gente não recebe as coisas que a gente pede para Deus? Porque primeiro, a gente não sabe pedir. Segundo, a gente pede de modo egoísta, só pra gente poder realizar as nossas coisas carnais do mundo, né? Só pra gente. E a gente esquece do outro, porque quando Deus abençoa a minha vida, eu tenho a obrigação de abençoar a vida dos outros através de mim. Não que eu tenha alguma coisa para oferecer, mas eu sou um veículo de Deus para a vida dos outros. Então, assim, quando Deus me dá bênçãos materiais, eu tenho a obrigação de ajudar os menos afortunados. Porque Deus, Ele largou tudo. Não tinha onde dormir. A roupa dele era simples, a comida, ele vivia de favor. Só para quê? Para abençoar a vida deles, a minha e a sua, que estamos aqui hoje, que temos a palavra dele viva. Viva, a palavra dele é viva, a palavra dele transforma. Então,
a gente precisa ler essa palavra viva. Sabe por quê? Porque é uma carta de amor de Deus, do céu pra gente. E você sente o céu falando com você quando você lê. Sabe à noite, quando às vezes você não consegue dormir, que você está com muito problema? Lê a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela consegue transformar você de uma forma muito suave, muito branda. Porque Deus não arromba a porta do coração de ninguém, Ele bate. E a fechadura está aqui dentro, só a gente pode abrir. E Ele só entra se você permitir. Mas se você permitir, Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mostrar quanto que você é precioso. Você precisa. Você pode ter uma autoestima lá em cima, sim. Porque você é filha do rei. Sabe? Você é filha do Deus do universo, que é dono de tudo. E ele fala, olha, se ele pudesse, ele fala até que as pedras clamariam, né? Se ele pudesse, ele botava os anjos para fazer um papel que é nosso. Ele não deixa por quê? Porque a gente precisa sair um pouco de nós, a gente precisa deixar um pouco o nosso eu e olhar o outro, porque isso não faz bem só para o outro, não, faz principalmente bem para a gente. A gente é miserável, pobre, cego e nu. Mas a gente é isso quando a gente está sozinho. Mas quando a gente está com o Deus do universo, nós somos filhos e filhas de Deus. E Ele quer transformar nossa vida e a vida das pessoas. E Ele mostra o caminho através dessa carta de amor. E a gente não pode se agredir comendo a todo instante. O nosso estômago, só para vocês terem noção, ele precisa de descanso. Você não pode comer a todo instante. Eu vou fazer assim vou contar uma historinha só para vocês entenderem o que a gente faz com o nosso estômago, tá bom? Vamos dizer que tenha um dono de uma terra de cana de açúcar. Ele chega para o seu empregado e fala assim, olha, vai lá, 6 horas da manhã, vai lá cortar cana. Corta a cana lá, porque tem muita cana para cortar, eu preciso dessa cana. Aí ele fala, tá bom. Aí ele vai lá, começa a cortar. Quando chega assim 10 horas, ele fala, posso descansar um pouquinho? Pô, 42 graus, eu tô muito cansada. Aí o dono fala, não, pode voltar lá e continuar cortando. Aí ele vai lá, corta. Aí dá 2 horas da tarde, 3 horas, ele já tá, que não aguenta mais. Ele vira pro dono das terras e fala assim, posso descansar agora um pouco? Ele fala, volta lá e continua, tem muita cana para cortar. E ele volta às 6 horas, ele volta às 8 horas da noite, ele volta às 10 horas da noite, ele volta à meia-noite. E o dono manda ele voltar lá cortar cana. O que vai acontecer com esse homem que está cortando cana? Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. Vai chegar uma hora que ele vai adoecer. Agora que vem o susto. Sabe quem é um dono dessa terra de cana de açúcar? Você. Sabe quem é esse cara, esse empregado que vai lá cortar cana? É teu estômago. Toda vez que ele quer descansar, você bota alguma coisa na boca e fala, vai lá trabalhar mais. E aí ele quer de novo, já fez a digestão, quer descansar, vai lá e bota mais alguma coisinha. É um biscoitinho, é uma frutinha, é não sei o que, é não sei o que lá. E agora olha que eu acho que a informação, Mariana, liberta, ajuda muita gente. A informação ajuda muito. Então, olha que incrível o que acontece. O cérebro, ele tem uma concentração de sangue. Quando você come, um percentual dessa concentração de sangue vai para o estômago. E aí tem pessoas que comem demais, e aí dá aquela certa lerdeza depois do almoço, fica meio mareado, fica meio assim, né, lerdo. Porque a concentração de sangue vai para o estômago. Aí o que acontece? Você não consegue produzir direito, você não consegue estudar, você não consegue decorar, você não consegue falar bem. Por quê? Porque em vez de o sangue estar no teu cérebro, ó, te ajudando, o fluxo está menor e está aqui no estômago para te ajudar a fazer uma digestão. E sabe o que é mais interessante? É que você sente uma sensação assim de cansaço, de esgotamento. Aí sabe o que você pensa? Eu vou ter que comer um pouquinho porque eu tô com sensação de fraqueza, então eu preciso comer um pouquinho. Mas é exatamente o contrário. O teu cérebro está tão cansado, o teu estômago está tão cansado
que dá essa sensação assim de, sabe, de fraqueza, mas é porque trabalhou muito. Aí você vai e bota mais alimento. O estômago, meu anjo, ele vai anos e anos a fio. Vai chegar uma hora que ele vai gritar. Todo sinal e sintoma, ele, quando acontece no teu corpo, é porque alguma coisa não está funcionando. Então você precisa respeitar os sinais e sintomas. Você faz um exame, o exame dá lá. Ainda mais esse com referência estatística. Olha, Mariana, você tá com queda de cabelo, você tá se sentindo fraca, com mal-estar, você não tá bem, mas eu tô olhando aqui teu exame, você tá com ferro bem, você não tá com anemia. Mas a clínica, gente, ela é soberana. Se você tá com sinal e sintoma, eu tenho que investigar o porquê disso. Aí eu vou lá ver. O hematócrito e a hemoglobina são os últimos índices a alterarem. Quando o hematócrito e a hemoglobina, que está no hemograma, que é para você ver anemia, quando ele está alterado é porque você está com anemia há muito tempo. O primeiro índice a alterar é a saturação da transferrina e ferritina. Lá no depósito, lá no transporte. Se eu tiver com deficiência, eu já sei que daqui a pouco, se eu não consertar, eu vou ficar com anemia. Então a clínica é soberana. E o nosso corpo fala conosco. A gente não pode achar que o meu sinal e sintoma é uma besteirinha e que daqui a pouco passa. Não pode. É um sinal do seu corpo pedindo socorro. E a gente Entra precisa. o autocuidado, né? Ter esse olhar para o autocuidado também, né? Isso. Parar um pouco, parar com o automático e parar realmente para prestar atenção em você. Você sabia que soltar gases não é normal? Todo mundo acha que é normal, porque todo mundo solta. Então, assim, porque não é normal, você está tendo uma desbiose intestinal. Então, assim, como que desbiose é o quê? Simbiose é quando eu tenho as bactérias boas e ruins em equilíbrio. Desbiose é quando eu tenho mais bactérias ruins, ela está mais quantidade, e aí há um desequilíbrio, né? Então, assim, vou até entrar aqui um pouquinho, vai ser minha aula da semana que vem, mas, por exemplo, sabia que se você pegar Covid, o Covid ele pode ficar durante muitos e muitos e muitos dias, semanas no teu intestino, se você tiver disbiose. E se você tiver uma diarreia, você contamina o seu banheiro, quem usa o banheiro é contaminado também pelo Covid? Artigo científico, mostrando que por que tem pessoas que pegam Covid e tem pessoas que pegam e ficam bem, pegam e ficam mal. Por quê? Por causa do teu terreno biológico, por causa das inflamações que você tem, por causa da desbiose intestinal, por deficiência de selênio, de magnésio, de zinco, de ômega 3, de vitamina D. Aí você olha assim, você olha assim, um cara eutrófico, magrinho. Você vai pegar o exame dele, tá todo inflamado. Você vai pegar o exame dele, tá com um monte de deficiência. Esse, se pegar Covid, faz um estrago, entendeu? Então é isso. Quer ver aí as perguntas? Muito bom. Vamos ver se entrou alguma pergunta aqui. Alguém pediu para salvar, a gente vai salvar a live, sim. Tá. Na verdade, não foi só uma aula de autoestima, né? Foi uma aula aí de como olhar para si, como olhar para Deus, como olhar para a vida. Né? Então, a gente abre aí para perguntas, quem está nos ouvindo aí. Eu queria falar a respeito assim, de alimentação, né? Eu sei que se pudesse falar o que é bom a gente evitar de verdade, né? O pessoal fala muito do açúcar, fala muito da massa, né? O que realmente a gente deveria evitar ou diminuir na vida para a gente poder viver bem? Saiu um artigo agora falando dos mini processados, principalmente alimentos relacionados ao público infantil, com disruptores endócrinos que são bisfenol, que estão presentes nos plásticos, Teflon. Teflon faz muito mal para a saúde, né? A gente tem uma intoxicação muito grande por metal tóxico, por pesticida, agrotóxico. Então,
Isso foi encontrado, né, agrotóxico em, por exemplo, aquela bisnaguinha, aquele pão bisnaguinha de criança. Né? Então, Olha, depois eu vou botar lá no meu feed o artigo e eu vou explicar sobre esse artigo que é muito interessante. Eu vou botar lá. Então, assim, o que é o melhor? Você fala assim, isso é comida de verdade? Pronto. A gente tem que saber o que é comida de verdade. E se assim, se você quer se aprofundar mais em relação o que faz mal quando eu como, porque assim, se eu fosse falar aqui o que faz mal porque eu como, eu vou falar sobre cinco alimentos. Mas eu vou ficar 1 hora falando, porque eu preciso mostrar o que acontece com as minhas células lá do intestino, que são os meus enterócitos, que elas precisam estar assim, ó, bem juntinhas uma das outras, para não passar nada aqui para a corrente sanguínea. E quando tem uma desbiose, o filme que fica em cima, que é uma camada protetora em cima desses meus enterócitos, quando tem uma desbiose, esse filtro, né, através da presença de alimentos que fazem mal, esse filme desaparece. E aí, esses outros alimentos, eles começam a romper essa barreira e entram para a corrente sanguínea. Aí começa a entrar para a corrente sanguínea nutrientes que o meu corpo não foi feito para digerir. Quer um exemplo? A caseína. A caseína é uma proteína, que é a proteína do leite, que a gente não foi feita para digerir. Ela é uma proteína muito grande e ela não tem como entrar sem fazer um estrago. Então, ela acaba com essas junções também dos enterócitos, passa para a corrente sanguínea. Aí, olha que interessante, né? Depois, se você quiser entender essa aula melhor, tá lá no canal do YouTube, Raquel Valtela está assim, intestinos, parte 1 e parte 2. A parte 1 explica, a parte 2 como trata. Então, tá assim. O que acontece? Você sabia que a desbiose intestinal, que é essa alteração, esse problema que pode dar no meu intestino, pode ser a causa de infecção urinária de repetição, cistite, rosácea, que é aquela pessoa que fica sempre com a pele bem vermelhinha aqui, aquelas bolinhas, né? Amidalite, sinusite, rinite, bronquite, asma. Tudosite. Por quê? Porque quando esses alimentos entram no meu corpo, os meus soldados, que é o primeiro sistema de defesa imunológica, é no meu intestino. Os soldadinhos, eles são recrutados. Então, cada um vai para um lugar diferente. Então, por exemplo, o geralzão assim é o malte, né? A gente chama de malte, recrutamento de todos. Aí tem o gaute que vai para o intestino, vai soldadinhos para o intestino, porque ele não sabe onde que entrou. Então, ele vai botar tudo que é lugar. Aí ele vai... Uma correria. Isso. Aí tem a parte que é o naute, né? Nasogeniana, né? Que aí dá sinusite, rinite, amidalite, rosácea. Aí tem o baute, que é a parte brônquica, que é da asma, bronquite. Tem a parte que é o aute, que é urtogenital, que é aí da inflamação urinária de repetição, infecção urinária de repetição e cistite. E o que tem a ver cistite com o intestino? A gente fica pensando, o que é isso, gente? Tem tudo a ver. Impressionante, né? Nosso corpo é interligado, né? Interessante. Mariana, a nutrição, ela faz sim, 2 coisas. Ela retira o que faz mal e coloca o que precisa. Coloca o que está deficiente. De fitoterápicos, de nutrientes, ou na própria alimentação. Então, trabalha dessas 2 formas. Retira e coloca, retira e coloca. E tudo que a gente passa na nossa... no nosso corpo está relacionado ao que a gente deixa de comer e aquilo que a gente come. E aí, por exemplo, né, o que dá ansiedade, o que dá muita... uma coisa interessante para falar, né, o café. O café, ele dá aquela sensação assim de... Tem um videozinho lá eu falando do café, tá falando sobre o sono, lá no canal, que fala assim, quer ver? Resumidamente, tá? Vou resumir. Quando você toma café, o café te estimula, te deixa acordada, te deixa elétrica.
mas só que ele tem um efeito rebote. Ele te, da mesma forma que ele te estimula, ele te deprime. Porque ele cai rapidamente. E aí a pessoa fica a sensação assim de tristeza, de depressão, sabe? Então, assim, o café é um alimento que tem muito estudo científico falando bem dele, mas tem muito estudo científico falando mal do café. Então, assim, E tem é aquilo, né? paciente Sente vontade de tomar de novo, vai lá e toma de novo, e toma de toda novo, hora. e fica naquele vício, Lembra né? do estômago tem que descansar 5 horas, pelo menos? O estômago tem que descansar. Ah, comer de 3 em 3 horas é o maior erro que muita gente Olha, fala, é muito prejudicial à saúde. Começa de 4 em 4 horas, vai espaçando. Tem paciente minha que faz 16 horas sem comer, que faz jejum intermitente, que achava que nunca ia ser capaz e faz 3 vezes por semana, jejum de 18 por 6 e fala, gente, eu não sabia, eu não sinto fome. Quer dizer, vai mudando dentro da pessoa, é. sabe? E começa a ter o controle da própria vida também, né? Não está sendo controlada pela comida. É, Começa a perceber que pode fazer escolhas, que pode tomar a direção das coisas, e né? isso liberta Muito tanto, interessante. Mariana. Isso liberta tanto, você fica tão feliz sabendo que você que vai escolher a comida. Você que. Claro que Pois tem é. aqueles momentos que tô com uma vontadezinha, mas isso não é o seu dia a dia. É uma Uhum. exceção, não é a regra, né? O que faz mal é a regra. Aí, mas assim, a minha exceção é meu aniversário, aniversário do meu marido, aniversário da minha filha, aniversário da minha sogra, aniversário do meu sogro, aniversário do meu irmão, aniversário do outro irmão, aniversário da mãe, aniversário do pai, do tio, Aí não Natal, dá. Dia das Crianças. Gente, aí isso não é Aí não dá. exceção. Não, isso não é exceção. Porque senão você vai estar toda hora tendo a desculpa de comer alguma coisa, porque a gente está sempre. Então, A assim, gente está sempre comemorando alguma coisa, né? Tá sempre. triste como? Tá feliz como? Como é que E faz? porque, olha só, eu tenho, por exemplo, lá no Instagram, eu tenho receita de torta de chocolate super saudável. Não é que você não vai comer mais. Você vai comer, mas você vai comer aquele que é gostoso, saudável Faz e que não bem. faz mal, que não tem açúcar, não tem farinha de trigo, não tem manteiga, não tem leite. Então, como é que nasceu um bolo? Nasceu no lugar da farinha de trigo, eu usei coco ralado. No lugar Olha, do ó. açúcar, eu botei passas e estévia, estevita ou line estévia 100%. Pode ter uma bananinha também para ajudar a adoçar, né? No lugar do leite de vaca, eu posso usar leite de coco, que é riquíssimo em ácido láurico, que aumenta o sistema imunológico. O coco ralado também. E além do coco ralado, que é a base da torta de chocolate, ele é rico em fibra e gordura te dá saciedade. Por que você come um arroz branco e um macarrão que não tem fibra e daqui a pouquinho você está com fome? Porque ele tem um alto índice glicêmico, ele foi rapidamente para o sanguíneo, foi rapidamente digerido. Isso sobrecarrega muito o pâncreas, você usa muito insulina. Eu pego crianças, Mariana. Eu peguei uma criança de 8 anos com resistência insulínica. É Oito isso, aninhos, anos. 8 aninhos, com gordura no fígado. Então, assim, por quê? Porque a gente só come carboidrato. É pão de manhã, é É panqueca, é fácil, arroz né? branco, é macarrão. É fácil agora, mas o trabalho que vai dar depois para consertar a saúde, entendeu? É, Para a longo reidratar isso prazo. tudo. Pois é. E aí eu queria que você deixasse pra gente, então, uma dica aí pra gente fechar, que eu acho que o tempo, né, é Ah, vai 1 hora, não acabar. sei se É. passou um pouquinho. Queria que você deixasse uma dica aí de ouro para quem está nos ouvindo. Olha, a dica de ouro é: coma primeiro alimentos hipocalóricos para depois comer o hipercalórico. Quer comer um docinho, alguma coisa, sempre pós-treino, porque aí vai repor seus níveis de glicogênio e não vai aumentar muito o pico de glicose. Outra coisa, não esquece de Deus, porque ele é o nosso melhor amigo, nosso salvador. E ele quer muito fazer tudo pela gente. E terceiro, coma comida de verdade que você não vai errar. Não tem como errar, né? É. Olha,